Olá, tudo bem? Eu sou a professora Rafaela Lima, professora de Ciências, e a aula de hoje é Sistema Reprodutor Masculino. Um sistema é um conjunto de órgãos diferentes que trabalham juntos com o mesmo propósito. Logo, sistema reprodutor masculino, um conjunto de órgãos visando a reprodução. Se eu falo de reprodução, eu estou falando de gameta, de célula reprodutiva. Se eu estou falando de homem, estou falando de espermatozoide. Você lembra o que é um gameta, uma célula reprodutiva? É uma célula que ela tem a metade da quantidade de cromossomos que aquele homem tem. Estamos falando de humanos. Se um ser humano tem nas suas células 46 cromossomos, o homem no seu espermatozoide vai ter 23 cromossomos, só a metade. Por que metade? Porque essa metade vai se juntar com a outra metade do óvulo e formar o ser humano completo. Então, legal. Então, se o foco aí eu tenho que ter, então, no espermatozoide. E para que haja o estímulo sexual, para que haja o desejo, para que haja a manutenção desse sistema, eu preciso de hormônio. E o hormônio sexual masculino é a testosterona. Vamos a eles? Testosterona, então, é o hormônio que na puberdade ele promove uma série de modificações no corpo desse menino, fazendo-o se tornar um homem. E onde são produzidos, então, os dois principais atores desse sistema? O hormônio sexual, testosterona, e os espermatozoides. Aqui, nos testículos. Representados aqui em azul, na puberdade, essa região, o chamado saco escrotal, ele tem seu crescimento. E aqui está, então, os testículos, onde há a produção desses hormônios e dos espermatozoides. Tendo sido produzidos aqui, eles serão armazenados e irão se desenvolver aqui, no epidídimo. Essa pequena estrutura aqui em cima, essa bolsa, o epidídimo, ela é uma região porque esses espermatozoides eles são produzidos, mas eles ainda não têm cauda. E se eles não têm cauda, como eles vão nadar e chegar ao destino na hora da reprodução? Então, aqui no epidídimo, eles são armazenados e aqui eles amadurecem, desenvolvendo, então, essa cauda. Pode haver uma falha nesse desenvolvimento? Claro que pode. Então, muitos homens eles têm dificuldade na reprodução justamente porque são espermatozoides com caudas curtas ou caudas longas demais, dificultando, então, esse deslocamento. Isso é interessante. E você já parou para pensar por que o sistema reprodutor masculino, parte dele é fora do corpo, enquanto o feminino é todo dentro do corpo? Nosso corpo é quente, 36, 37 graus. Esses espermatozoides, para sua produção, eles precisam estar numa temperatura mais baixa. Uma temperatura alta, ela pode levar o impedimento da produção, definitiva ou temporária. Por isso que uma febre para um menino pode ser perigosa, pode comprometer a fertilidade desse menino. Então, o fato de essa região, os testículos, estarem na parte externa do corpo, se deve justamente à demanda de ter uma temperatura mais baixa. E assim é. O corpo desse menino estando a 36 graus, essa região vai estar com uma temperatura menor, uns 35, próximo a 36, sempre inferior. Tranquilo? Então, eu tenho um caminho a fazer. Sendo produzidos aqui, amadurecendo aqui, eles então vão sair por um canal, um tubinho fino, que é o canal deferente. Esse canal, repare, esses espermatozoides eles estão passando aqui, eles vão passando e eles passam por 3 glândulas, por onde eles irão receber, algumas secreções. Então, está aqui o caminho, passou aqui por essas glândulas. Que glândulas são essas? Passa pela vesícula seminal, recebe uma secreçãozinha. Passa pela famosa próstata, recebe um pouco mais de secreção. Passa, então, aqui pela glândula bulbo-uretral, recebe um pouco mais de secreção. E vão continuar o seu caminho. Até então, no canal que vai exteriorizar isso, no pênis, eles serão eliminados. Vamos então a essas glândulas que são muito importantes. Listei aqui. Testículo está aí tranquilo, epidídimo também, o ducto que vai conduzir e o ducto deferente, além de conduzir,
Caso fiquem espermatozoides ali pelo caminho, não sendo eliminados, vai haver uma reabsorção deles. O corpo reabsorve e segue a produção. Repare, a vesícula seminal, ela vai produzir uma secreção que a proposta dela é uma secreção alcalina. Ela neutraliza a acidez. Que acidez é essa? O canal vaginal ele tem uma acidez, ele tem um pH um pouco mais baixo. O que, se esses espermatozoides terem contato direto com um ambiente muito ácido, pode levar à morte deles. Então, muitos deles já se perdem pelo caminho, mas se eu tenho uma secreção, algo que vai então neutralizar essa acidez, eu garanto um pouco mais essa viabilidade. Então, a vesícula seminal com essa importante função de neutralizar a acidez. E aí a gente começa a falar então da próstata. Repare aqui, essa glândula então já foi recebida a secreção da vesícula seminal. A próstata ela é uma glândula grande com esse formato arredondado. Ela vai produzir uma secreção que visa dar nutrição para esse espermatozoide. O espermatozoide ele é uma célula. Como uma célula precisa de energia para sobreviver. E a nossa energia ela vem de carboidratos. Então aqui na próstata ele vai receber essa nutrição e uma proteção para que ele chegue ao seu destino. Se é uma célula que nada, ela precisa de um meio aquoso para isso. E, de fato, aqui ela tem esse meio aquoso. Vale ressaltar, você já deve ter visto que há muitas campanhas conscientizando homens, a partir aí dos 40 anos, 45 anos, uma atenção maior em relação ao câncer de próstata. Essa é uma realidade, é um câncer grave e que muitas vezes uma fatalidade pode ser evitada justamente por uma prevenção. Exames de sangue periódicos para prevenir, para que não chegue ao ponto de levar aí a morte por conta desse câncer. Então vamos trabalhar aí nessa conscientização de tios, pais, avós, isso é muito importante. Então eu entendi o papel da próstata ajudando aí na nutrição, na proteção desse espermatozoide e ele ainda vai receber a secreção, um teor menor, uma quantidade menor, dessa pequena glândula aqui, que é a glândula bulbo-uretral. A bulbo-uretral, ela vai proteger também esses espermatozoides, ela vai somar a isso, mas ela também faz uma lubrificação da uretra. Porque olha esse caminho. O canal deferente está seguindo, já recebi as secreções, esses espermatozoides eles estão saindo, até que ele chega na uretra. A uretra ele é um tubo comum ao sistema excretor e ao sistema reprodutor, ou seja, é caminho da urina também. Então, é comum a dois sistemas. A urina ela tem uma certa acidez, então é necessário que esse caminho esteja limpo. Então, a glândula bulbo-uretral ela vai atuar lubrificando também essa uretra, porque na sequência vai sair ali, no caso de um ato sexual, de uma ejaculação, vai haver a saída desse sêmen por esse pênis. Finalizando então, o pênis ele é preenchido por uns tecidos, uma série de tecidos com espaços no seu interior. A gente chama de corpo cavernoso e corpo esponjoso. Essas estruturas elas se enchem de sangue, no caso de uma excitação, permitindo então que haja funcionalidade desse órgão. Tranquilo? Repassamos então as partes principais, as secreções, a importância dessas glândulas, vesícula seminal, próstata e da glândula bulbo-uretral, do papel aí do canal deferente e uma observação. Um dos métodos contraceptivos definitivos no que se refere aos homens, estamos falando de vasectomia. A vasectomia, ela é um corte, um pequeno corte no canal deferente. Se eu faço aqui uma obstrução do canal deferente, para que não haja, na verdade mais nessa região aqui, para que não haja, obstruir o canal deferente, vai haver produção de espermatozoide, porém não há passagem para ele. Se não há passagem, logo o que sair, o produto, essa secreção irá sair sem espermatozoide. Dessa forma, esse homem não vai mais gerar filhos. Esse método, a vasectomia, ela compromete a atividade sexual desse homem? De forma alguma. A testosterona, que é o hormônio, continua sendo produzido e, como todo hormônio, ele é liberado no sangue. Apenas o caminho para a passagem dos espermatozoides é que está obstruído em definitivo. Pode ser reversível cirurgicamente. Podemos fechar? Entendido sobre o sistema reprodutor masculino?
Fechamos por aqui e até a próxima. Tchauzinho!